e comecei aqui com dança, né? Com um professor que inclusive já trabalhou aqui na administração do João Gilberto, e eu tive várias oportunidades. Uma delas foi essa oportunidade especial de inaugurar esse centro aqui, voltar a Juazeiro para participar da inauguração desse centro de cultura. Então, na verdade, eu tive muitas oportunidades de voltar à minha cidade, mas a melhor oportunidade que eu gostaria de ter, lutei, né? Ainda tive a oportunidade de conversar com artistas ligados à cultura da cidade, para trazer uma obra com a minha participação, e nunca consegui, né? A última vez que eu tentei, um espetáculo infantil juvenil, muito interessante por sinal, foi com Mauriçola, mas a gente tentou e não conseguiu trazer. E, enfim, a minha carreira toda é calcada lá, em Salvador. E o que é que acontece? Eu voltei aqui também por motivo de cinema. E na oportunidade foi no lançamento, num circuito do filme Cuíca de Santo Amaro, né? Eu fiz a voz de Cuíca, e aí o diretor me convidou para fazer a apresentação aqui nesse espaço. Portanto, hoje eu volto aqui para assistir, em primeiro lugar, esse filme e falar um pouquinho para vocês, conforme que vocês também se interessem em saber. Eu vou falar pouco agora, vai exibir o filme, e depois, se alguém quiser saber alguma coisa, mas eu preciso dizer a vocês apenas o seguinte: eu fico feliz quando eu vejo essa movimentação, né? Esses projetos com o objetivo de difundir, de trazer, de sensibilizar a política pública para o audiovisual, para as artes e para o cinema, né? E eu acho que esse filme foi muito bem escolhido para esse fórum, porque a matriarca aconteceu na vida de todos nós do elenco. Eu falo do elenco porque nós atores estávamos passando por uma situação muito difícil. Foi um momento de depressão geral. Nós estávamos lutando para manter os atores de teatro da cidade de Salvador, principalmente, de pé. E até hoje eu posso dizer isso porque participei muito de perto do apoio a esses colegas, né? Então, quem tinha condição de dar um apoio, dava. E por que eu tive condição? Porque eu trabalhei numa empresa, né? Já me aposentei, durante muito tempo, e essa empresa, na área artística, e essa empresa me ajudou a me manter de pé nesses 4 anos aí que tivemos de terror com a cultura em geral, com a arte. Então nós estávamos em um momento muito difícil, e eu estava um pouco isolado quando esse convite chegou para fazer a matriarca. E não foi um convite que normalmente eu recebo do preparador de elenco ou da produção. Quem me convidou foi Lula Oliveira. E eu não acreditei que era possível, porque esse filme ele já tinha sido suspenso por algumas vezes, né? Inclusive por causa da pandemia. E Lula me convidou, e eu achei difícil que isso poderia acontecer dentro do projeto que estava proposto. Mas automaticamente eu aceitei e tive a felicidade de encontrar um projeto fantástico. Só que para colocar esse projeto em prática que foi o grande barato, o grande desafio.
Eu já tive a oportunidade de participar de produções fora do estado, como Aos Ventos que Virão, com direção de Hermano Pena. Fiz alguns curtas-metragens, mas eu nunca tinha vivido o que foi vivido por todos nós, do elenco principalmente, dentro da montagem do projeto da Revoada. Por que eu estou dizendo isso? Porque, em consequência, foi pós-pandemia, né? Foi logo depois que a pandemia foi dada como superada, né? Em parte, mas foram muitas regras que nós atores, o elenco teve que cumprir, né? E eu não sei qual dessas regras foram as piores, porque, por exemplo, a informação é que teríamos que fazer vários testes de saúde, a informação é que teríamos que usar máscara durante todo o tempo, que tinha instalado lá uma UTI, no sentido de socorro para que o projeto do cinema não fosse prejudicado, né? Então, tudo isso gerou na gente uma certa curiosidade com a experiência que a gente tinha de fazer cinema, né? Com audiovisual, né? Então, quando a gente chegou lá, que encontrou toda aquela parafernália, e que era real, e que tinha vigilância, porque a gente achou que era uma coisa, lá a gente faz nosso tempo, da nossa maneira. Mas a vigilância era grande, tinha que fazer teste a cada 3 dias, eu nem sei como é que chama o teste, nem lembro mais, o teste de Covid, enfim. E a máscara que foi dada a gente um pacote enorme de máscara, que não podia tirar, a gente ia para o set de máscara, só tirava na hora de filmar. Então, para mim, foi um grande desafio e uma demonstração de que o cinema brasileiro, ele precisa ser tratado, de fato, de uma outra forma. É preciso que essa atenção, não só pública, né, seja dado de uma forma especial, em todos esses sentidos que vocês têm discutido aqui. Eu não trabalho com produção, eu sou ator, e foi a única coisa que eu aprendi a fazer. Eu danço, eu jogo capoeira, eu sou ator de circo, canto, mas tudo isso eu fiz na minha vida para o meu ofício de ator. Portanto, Revoada, deixa eu aproveitar e registrar, é um outro filme, o penúltimo que eu fiz, de José Humberto, que está entrando em circuito nacional, né? No dia 15 agora, né? Em todas as capitais e alguns interiores. E por isso também uma razão pela qual eu estou muito feliz, muito tranquilo de escolher para a minha vida como profissional que eu escolhi, fazer artes, né? Mas eu concluo dizendo o seguinte, eu acho que o cinema brasileiro, se não é o melhor cinema que a gente pode fazer, é um dos melhores, porque são produções de baixo orçamento, mas eu vi nos filmes que eu fiz para trás. Mas a Matriarca foi uma coisa impressionante, porque a preocupação da gente era como é que eles vão nos pagar de fato. Tinha contrato, tinha tudo, mas onde é que essa produção vai arrumar dinheiro para pagar a gente? Porque era um aparato que eu não sei como é que esse dinheiro se desdobrou. Então a gente sabe que fazer cinema não é uma coisa barata, fazer cinema é uma coisa cara. E foi feito tudo sem deixar nada para trás. Portanto, eu acho que a Matriarca nesse fórum é um ponto extremamente positivo, porque a Matriarca, para mim, marca o valor do cinema brasileiro. E eu queria dizer a vocês que eu estou feliz por tudo isso,
porque eu estou vendo que o cinema, principalmente o cinema, porque o teatro a gente já conseguiu aos poucos colocar, né, só esse ano eu acho que eu já estreei 3 peças, graças a Deus, com todas as dificuldades, mas já fiz no cinema. Isso é incrível, porque assim, fui convidado para fazer um sitcom, né, com o Fernando Guerreiro, e nós gravamos, é uma série de 8 capítulos, deve ser lançada também em uma dessas redes de televisão, que eu também não me lembro aí, não sei se foi a do nosso saudoso que nos deixou agora, Silvio Santos, no SBT, não sei se foi, mas, então, para mim, é um momento de chamamento, de nós que tivemos momentos terríveis, de desistência, de muita depressão, né? E a gente vê um fórum desse acontecer, trazendo essas cabeças pensantes, né, com esses objetivos práticos, e eu espero que seja bastante contemplado, todas essas propostas sejam contempladas e que a gente consiga continuar progredindo em todas as artes. Então, viva o cinema brasileiro, viva a cultura e a arte do Brasil. Viva Juazeiro, porque sempre Juazeiro me surpreende nesse sentido de cultura e de arte. Vamos lá, assistir a Navidade. A gente agradece, Gil. E Gil retorna após a exibição para a abertura do espaço de perguntas. Vamos acompanhar.